Vocês estão felizes, querido? Bom, querido, poder estar na casa do Senhor. Quem concorda comigo, diga um amém aí. Amém. O salmista diz assim: não há nada melhor do que estar na casa do Pai. Amém. É tão bom, querido, poder compartilhar a palavra do Senhor. Estar conectado com as coisas de Deus, não há nada melhor do que isso. Amém. É bom, querido, poder estar e se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Hoje vamos falar, querido, sobre unidade. A unidade, ela é um poder de Deus sobre a vida do crente. É uma evidência para todo crente, todo salvo no Senhor, a unidade, sabia disso? Em todos os aspectos da nossa vida, andar em unidade é andar no poder de Deus. Porque é na unidade que Deus opera, querido. É na unidade que existe o milagre. Amém? Jesus orando lá em João 17, ele diz assim que ele ora para que nós fôssemos um. Ele não ora só para que eu e você fôssemos unidos ou só amigos, pastor Alexandre. Ele ora para que eu e você fôssemos um só. Um só, pastor Luciano. Um só corpo. É muito mais, querido, do que só uma amizade. Agora, esse tipo de unidade no Senhor só é possível na presença do Pai. É impossível, querido, eu me tornar um com você se não for na presença do Senhor. Cumprindo um princípio do Pai. Amém? Aleluia. Então existe, querido, esse princípio poderoso sobre a unidade de estar no Senhor. Amém? Vamos orar antes disso. Pai, meu Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, meu Pai, que o Senhor possa me usar de forma, meu Pai, que não saia da minha boca nenhuma palavra minha, mas a Tua palavra, meu Pai, para edificar vidas, transformar vidas, pelo nome poderoso de Jesus. Amém? Aleluia. Lá na segunda carta aos Coríntios, 13. Paulo faz uma saudação que tem tudo a ver com a unidade. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, ou seja, com todos nós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo tem que estar no corpo de Cristo. É muito poderoso. Isso significa que o amor do Senhor, a graça de Jesus, funciona na unidade. O amor de Deus está na unidade. E a comunhão está no corpo de Cristo, no Espírito Santo. Quem está comigo aí? Isso é muito poderoso. Tem uma frase de uma grande ministra que diz assim: nenhum de nós é tão eficaz quanto todos nós juntos. É muito forte. Isso significa que há uma força na unidade, na união do irmão e na união do corpo de Cristo. Amém? O chamado de todo crente é para ser unido em uma só carne, em um só corpo. Amém? Vamos ler isso. Está lá na segunda carta aos Coríntios. Aliás, primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 12. Amém? É nosso texto base hoje. Capítulo 12, verso 12. Amém? Sim, porque assim o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Diga assim: eu sou um só corpo. Sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado um beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Diga assim: eu não sou sozinho, mas muitos. Paulo aqui faz uma analogia de um corpo humano, falando com ele mesmo. Ele diz assim:
E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se tudo fosse ouvido, aonde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Isso é interessante porque muita gente diz assim: eu queria ser a orelha da cabeça do corpo de Cristo. Eu quero ser o braço direito do pastor Alexandre. Eu quero ter o meu escritório dentro da sala do pastor Jacques. Mas o texto está dizendo aqui que ele colocou cada membro como lhe aprouve, ou seja, como ele quis. Isso significa que aonde você está, você vai frutificar. Você é importante para o corpo de Cristo. Você vai crescer aonde você é plantado. Não é só porque você está querendo ser a orelha, o braço. Aonde você está, você é importante. Você vai ser produtivo. Como lhe aprouve colocar aonde você está no corpo. Não tem um lugar certo para pertencer ao corpo de Cristo. É poderoso demais. Amém. Aleluia. E continua dizendo assim: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Quem sabe aqui que o corpo ele é um organismo vivo. Se eu cortar a minha mão, eu não consigo mais ter contato com ela. E a minha mão não consegue andar sozinho. Quem está comigo aí? A minha mão ela não tem função nenhuma fora do corpo. Isso significa que o crente fora do corpo ele perde a sua vitalidade. Ele perde as suas funções de membro do corpo de Cristo. Muita gente diz assim: eu sou a igreja. Quem já ouviu esse comentário? Mas você não é a igreja. Você não é igreja a partir do momento que você não faz parte de um membro, a não ser que você seja do corpo de Cristo. E você se torne um membro do corpo de Cristo, aí sim você é a igreja do Senhor. Você não pode ser igreja do Senhor separada do corpo de Cristo. Eu agora vou fazer uma igreja lá em casa, só eu, minha mulher e os meus meninos, porque eu não gosto da cara daquele pastor. Assim você não vai funcionar, querido. Porque você tem que estar inserido no corpo de Cristo. É o que está dizendo, querido, o texto. Aleluia. Diga assim: eu sou membro do corpo de Cristo. E porque eu sou membro do corpo de Cristo, eu pertenço à igreja do Senhor. Eu não sou um corpo isolado sozinho. Hein? Aleluia. No 20 diz assim: o certo é que há muitos membros em um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ah, ninguém gosta daquela igreja, eu estou ali na portaria, ninguém está falando comigo, mas o texto está dizendo que você é tão importante, querido, que você nem sabe. E os que parecem ser menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Dizem, querido, que se você perder um dedo mindinho, você perde 50% da força da sua mão. Então pode parecer que o seu dedo mindinho, ele não tenha nenhuma função na sua mão, mas ele é importante na força da sua mão. Talvez até na força do seu braço. Então, dentro de um corpo de Cristo, você funciona, você tem força, e você conectado ao corpo de Cristo, querido, é para o avanço e a edificação do corpo de Cristo, para ir mais longe, amém? Está comigo? Quem está entendendo isso? É importante que o corpo de Cristo, querido, esteja conectado para avançar nas coisas do Pai, para avançar nas coisas do Senhor. Está comigo aí? Diga assim: eu vou avançar com o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Imagina agora o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo.
Se ele tiver um problema no joelho, ele não consegue ter um bom desempenho, não é verdade? Se ele tiver um canto de unha, ele não consegue correr, pastor Jackson. Porque há um problema em alguma área do seu corpo. Assim, querido, é o corpo de Cristo. Se há alguma coisa no corpo de Cristo que não está funcionando normal, os outros membros vão sentir aquele problema, irmã Aurélia. Quem está comigo aí? Então é importante que exista dentro do corpo de Cristo uma saúde para poder avançar, crescer e levar a palavra do Senhor mais longe. Agora, a unidade, ela não é só importante dentro do corpo de Cristo. A unidade, ela serve para tudo na sua vida, no seu casamento, na sua empresa. As empresas que mais prosperam, elas são aquelas empresas que os sócios são unidos em um só propósito. Os casamentos que dão mais certo é aqueles que podem até brigar, mas depois, ei, desculpa aí. Lá em casa, às vezes, a gente tem uns arranca-rabo. Sabe o que é arranca-rabo, querido? Aqueles gatos que brigam e fica só o poeiral de pelo. Às vezes lá em casa tem isso. Mas daqui a pouco a gente chega, começa a conversar, faz as pazes, porque sabe que a família, quando está unida, ela tem que estar unida para um crescimento. Se não acontece um rompimento, e isso não queremos nem na minha casa, nem no corpo de Cristo, nem na sua empresa. Amém. É para isso que serve a unidade. Amém. Aleluia. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Você não diz assim ao seu braço, eu preciso de você. Ou então você diz, você não é importante para mim, porque nós sabemos a importância que o nosso braço tem. Amém? Aleluia. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Isso é muito forte. Para que não haja divisão no corpo. Para que não haja briga no seu departamento, para que não haja briga na sua casa, para que não haja briga na sua empresa. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Pancada aqui. Diga assim, unidade. É muito mais do que uma simples união. Amém? Aleluia. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. É tão feliz, querido, quando ir na igreja ou em qualquer outro departamento ou local, a gente sabe que o irmão teve um livramento, uma bênção, ou ele foi promovido no emprego. É para o corpo de Cristo ou para qualquer órgão se animar a respeito disso, querido. É tão bom quando eu vejo os irmãos prosperando. É tão bom quando eu vejo os irmãos sendo abençoados, Deus abrindo porta. O texto está dizendo aqui que é para a gente se alegrar com isso. No 27 diz assim, ora vós sois o corpo de Cristo. Ora, nós somos o corpo de Cristo. Individualmente, membros desse corpo. Diga assim, eu sou membro do corpo de Cristo. Aleluia. Eu quero ir lá para João 17. João 17, a partir do verso 20. Complementando o que eu estava falando. Jesus aqui, ele faz uma oração muito poderosa. João capítulo 17, verso 20. Diz assim: não rogo, ou seja, não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que sejam um, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós,
Aqui Deus coloca eu e você como farinha do mesmo saco, querido. Todo mundo junto. Aleluia. Eu não sei se você entendeu a profundidade desse texto, mas Jesus está dizendo assim: se eles estão em mim, eles estão no Senhor também. Assim como eu estou em ti, ó Pai. Que oração poderosa, querido. Aleluia. E ele continua dizendo assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, significa que quando estamos unidos, as pessoas vão perceber a presença de Deus em nós. Romanos 1:20 diz que é possível perceber as coisas de Deus nas coisas criadas. Significa, se eu estou olhando para você, eu percebo Deus na sua vida. Significa que se eu estou olhando para alguém, eu posso ver Deus. É o que Paulo diz lá em Romanos 1:20. Eu posso ver nas criaturas a essência de Deus. Estou olhando para você, querido. Eu estou olhando para a essência do Senhor. É só para crente, tá, querido? Aleluia. Para que sejam um como nós somos. Aliás, voltando para o 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Uau, diga assim, uau. Para que sejam um. Como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É uma força estar na unidade. Você é aperfeiçoado na unidade do Senhor. Significa que na unidade há um crescimento. Significa que na unidade há uma manifestação do Senhor. Significa que na unidade com o corpo de Cristo e com Deus há um crescimento. Significa que nós estamos sendo mudados e aperfeiçoados quando estamos inseridos no corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Ó Pai, a minha vontade é que eu estou, aonde eu estou, estes também comigo, estejam comigo, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aleluia. O texto é muito forte. Diz assim que aonde Cristo está, nós estamos com Ele. Aleluia. Você se anima com isso? Significa que na unidade do corpo de Cristo, a presença do Senhor está aqui. Posso ouvir um amém aí? Significa que quando estamos andando em unidade, crescendo em unidade, crendo nas coisas do Senhor, o Senhor está conosco. Isso é muito, muito forte. Essa palavra unidade, ela tem a ver com a qualidade do que é uno, que significa unido ou único. Agora, a unidade, além de ser com o corpo de Cristo, também é com os princípios da palavra do Senhor. Eu tenho que ser unido com os princípios de Deus. O corpo de Cristo, Bill Johnson diz algo poderoso, ele diz que os grandes reavivamentos atuais é quando o corpo de Cristo casar, se unir completamente com a palavra de Deus. Assim o corpo de Cristo vai andar e experimentar coisas extraordinárias. Fantástico. Então, além de estarmos unidos no corpo de Cristo, temos que estar unidos com os princípios da palavra do Senhor. Temos que estar unidos com as coisas do Senhor. Para quê? Para poder avançar. Que Ele dá alguns propósitos de estar unido ao corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo era para o crescimento e para o avanço do propósito do Senhor.
Efésios 4,16 fala praticamente a mesma coisa. Paulo aqui repete, diz assim: dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se. Cresce e edifica-se. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. É importante que nós, como corpo de Cristo, desenvolvemos ou aprendemos a desenvolver dentro das nossas funções habilidades para que o corpo de Cristo possa crescer. E os seus dons espirituais, ele não é só para você falar em línguas em casa, expulsar demônios sozinho. Não, querido. O corpo de Cristo é para a edificação da igreja e do avanço da igreja do Senhor. Significa que os seus dons e as suas habilidades é para você usar na igreja. Está comigo? Para quê? Para que as pessoas percebam a glória de Deus dentro da igreja. Para que as pessoas sejam salvas, curadas e libertadas aqui na casa do Senhor. Esse é o verdadeiro princípio de andar com os dons espirituais. O corpo de Cristo funcionando 100% para o avanço. Aleluia. Aleluia. Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros um dos outros. Eu sou membro, querido, também. O corpo é todo conectado um com o outro. Significa que se eu sou o dedo mindinho, eu estou de lado do pastor Luciano, dentro da mão. Significa que nós pertencemos a um mesmo corpo e somos membros um do outro, funcionando perfeitamente. Está entendendo, querido? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. 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 Existe, querido, princípios, um dos propósitos de estarmos, querido, conectados do corpo de Cristo. O primeiro grande propósito é sermos salvos. Você que não foi ainda, não confessou a sua vida ao Senhor Jesus, há um propósito de estar unido com o corpo de Cristo, é para a sua própria salvação. Então, o primeiro grande propósito do corpo de Cristo, você estar inserido no corpo de Cristo, é para você mesmo, é você ser salvo. Para quê? Para você viver as maravilhas do Senhor já agora nessa vida. O zoé de Deus, a vida eterna em você. Então, quando você está inserido no corpo de Cristo, significa que você está salvo também. É para a sua salvação, você está inserido no corpo de Cristo. Está me entendendo, querido? O segundo grande propósito de estar inserido no corpo de Cristo, amém, é entender que existe um propósito único. Você foi projetado para um projeto de Deus. Então não é à toa, você está na igreja do Senhor aqui hoje. Eu nem sei porque estou servindo naquele departamento. É porque existe um propósito, querido, muito maior do que o que você está vendo agora com o seu olho natural. Fiz assistindo aqui uma aula do Rema, o professor usou uma frase de um filme de Paulo, o apóstolo do Senhor, quando ele diz que, ele pergunta a um homem, você veleja? O homem disse não. Você já esteve em alto mar? A nossa vida é como uma água que a gente pega na nossa mão. E daqui a pouco aquela água que está na nossa mão, ela começa a cair. Mas todo aquele oceano é o propósito de Deus. Toda a grandeza é muito mais do que a minha e a sua vida. Isso é muito forte. Às vezes estamos preocupados com coisas pequenas e Deus quer usar você para coisas grandes. Esses dias eu li uma história de um homem e ele já era um senhor e ele foi para uma ministração do Billy Graham. E ele estava impactado com aquela ministração e ele disse assim: eu quero me tornar um evangelista. Eu quero alcançar multidões. Ele começou a dizer aquilo para todo mundo. Ele começou a estudar sobre isso, se dedicar mais.
E o seu pastor disse: olha, eu tenho uma função para você. Você vai pregar para jovens, nas casas. No princípio ele não gostou muito, mas ele foi. E o tempo foi passando e ele foi evangelizando os jovens na rua. E um dia ele chegou na igreja, um irmão, acho que usado pelo inimigo, disse assim: cadê? Você vivia dizendo que ia ser um evangelista de multidões, até agora nada aconteceu na sua vida. Você só prega para 5, 6, 7 pessoas no máximo. Você nunca vai alcançar multidões. E aquilo começou a entristecer aquele homem ao ponto dele ficar muito triste, perder algumas noites de sono. E ele perguntou ao pastor dele se era normal, porque Deus tinha prometido que a palavra dele ia chegar a multidões. O pastor disse: há sempre um propósito nas coisas do Senhor. Nada que você faz é em vão. Mesmo assim, ele ainda continuou meio triste. E o tempo passou. Um certo dia ele estava em casa assistindo televisão. E o pastor disse assim a ele, ligou para ele, disse: ligue a televisão no canal tal. E quando ele ligou, um pastor chamado Stephen Furtick, um pastor americano muito conhecido, era no começo do seu ministério, ele vestido de skatista, de barba, pregando para mais de 20 mil jovens. E aquele pastor disse assim: eu só estou aqui porque um homem pregou para mim num porão de uma garagem. E por causa daquele homem, eu estou aqui levando a mensagem de Deus para vocês. Ele estava falando para mais ou menos 20 mil pessoas. E aquele homem, quando desligou a televisão, as lágrimas desceram dos seus olhos. E Deus falou assim com ele: eu disse que a tua palavra vai alcançar multidões. Pode ser que você só esteja pregando para 1, 2, 3, mas aqueles que você pregou possam pregar para multidões. Eu creio em jovens aqui no DI, pregando para multidões, alcançando pessoas. Por causa de um professor do DI. Aleluia! A sua mensagem vai chegar mais longe. Você pode estar vendo 2, 3 pessoas na cadeira, mas o seu alcance no Senhor é muito maior. Aleluia! Então, querido, temos um propósito de estar conectado ao corpo de Cristo, que é um propósito muito mais elevado do que o meu e o seu. Paulo diz assim, aliás, lá em Mateus 16, 18, falando sobre Pedro, que era uma ordenança para a igreja. Ele disse assim: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o corpo de Cristo estiver totalmente unido, não há porta do inferno que segure, querido. Durante muito tempo achou que a igreja estava trancada, o inimigo batendo na porta, querendo entrar, mas o texto diz que é eu e você como igreja batendo na porta do inimigo, tentando arrombar o inferno, querido. Aleluia! Outro grande propósito de estarmos unidos ao corpo de Cristo é a concordância. Em tudo. Amós 3,3 diz: andarão 2 juntos se não houver entre eles um acordo. Eu não posso dizer com Deus, querido, se eu não estou firmado na palavra de Deus. Eu não posso dizer que sou discípulo do pastor Jacques, se tudo que ele diz, eu não concordo. Eu não posso andar com uma pessoa se eu não estiver em acordo com aquela pessoa. Quem está comigo? Eu não posso andar junto com a minha esposa se eu e ela não tiver um acordo. Assim também é com os princípios do Senhor. Amém. Lá em Gênesis, falando sobre o casamento, diz que o homem e a mulher, quando eles se unem, ele se torna só um corpo. Nancy Druffman, uma grande ministra americana, ele disse que aquilo serve para tudo, para a gente casar com a palavra de Deus. Casar, se você está querendo cura, case com os princípios de cura. Se você está querendo avançar em alguma área, case com os princípios da palavra de Deus, que diz que naquela área você vai avançar, porque assim você vai avançar.
Diga assim: eu quero casar com os princípios da palavra de Deus e me tornar um só com eles. Aleluia. Jesus disse assim, lá em Mateus 12, 25: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Não tem como prosperar se você anda em desunião. Silas Malafaia diz uma coisa interessante, que a igreja dividida, ela é terreno do inimigo, mas aqui não somos terreno do inimigo. Nós somos a igreja do Senhor. Temos um propósito de andar em concordância com a palavra de Deus. Temos um propósito de andar em concordância com a nossa liderança. Temos um propósito de andar em liderança no nosso casamento. Temos um propósito de andar, querido, em união. Porque se eu não andar em união, querido, o texto diz aqui, vai ser arruinado. Ele continua dizendo: toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quando podemos estar em união. Às vezes, quando eu estou brigado com o Klein, é um dia ruim, um dia chato. Eu me tranco lá e ela me tranca em outro canto, ela passa sem falar comigo. Não pensa não. Mas quando a gente está em união, é tudo feliz, é tudo bom. A gente quer sair para comer pizza, tá aquela alegria. A felicidade reina. Amém. Aleluia. Assim é andar em unidade. É um princípio do Senhor, querido. Há sempre um crescimento andar em unidade. Há sempre um avanço andar em unidade. Eclesiastes 4:12 diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, e os dois lhe resistirão, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Ou seja, até mesmo para enfrentar os problemas, querido, quando estamos mais unidos. O texto diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Isso serve para tudo da nossa vida. Cordão de 3 dobras não se arrebenta. Então, dentro do corpo de Cristo, devemos estar agarrados como um cordão de 3 dobras. Agora, muitos dos princípios da palavra de Deus, eles só funcionam quando eles estão. Imagina se você pega um arroz cru. Você sabe que aquele arroz, ele tem nutrientes, quem sabe disso? Você sabe que ele funciona quando ele está dentro do seu corpo. Agora, quando ele não é preparado, cozido, e eu não como ele não dá nutrientes para o meu corpo. Agora, quando você pega aquele arroz e deixa ele lá, se você for comer ele cru, ele não tem nenhum sabor. Mas a palavra de Deus, para todo crente, ela tem que ser preparada, inserida no corpo, para se tornar um alimento e o corpo poder avançar. Uma cabeça, ele não pode andar, um corpo não pode andar sem o seu cabeça, que é Cristo. Imagina aí um corpo andando sem a cabeça. Já viu isso? Impossível, querido. Então, para estarmos unidos com o Senhor, temos que estar conectados às coisas do Pai, bem alimentados, nutridos, exercitando as coisas do Senhor. Um atleta, ele tem que ter uma boa respiração. Devemos inspirar e expirar a palavra de Deus. Inspirar e expirar a palavra de Deus. Para quê? Para que o nosso corpo possa ir mais longe como de um atleta, tendo uma melhor oxigenação, avançando. Isaías 5, Isaías profetiza sobre o povo de Israel, dizendo assim que preparou uma vinha, uma terra, fez tudo bom. Aquela terra era fertilicíssima, mas mesmo assim aquela terra deu um fruto bravo. Teve que abrir as portas para os estranhos pegar aquilo e destruir toda a vinha. O que ele está querendo dizer com isso é que muitas vezes somos preparados, temos um terreno fértil, mas não estamos sendo produtivos.
produtivos com os frutos do Espírito. Muitas vezes não estamos como um corpo dando frutos bons. Você não é uma vinha do fruto bravo, você é uma vinha da uva boa. Não como o povo de Israel que recebeu toda a preparação, era uma terra fértil, mesmo assim estava dando um fruto ruim. Quem está me entendendo? Não vamos dar, querido, um fruto ruim, porque temos um grande propósito. Eu gosto de uma frase que diz assim: se o seu porquê é forte, o seu como fazer as coisas vai ser fácil. E temos um grande propósito, é estar unidos à palavra do Senhor. Deus se move sempre, querido, na unidade. Agora lembre-se que o nosso foco é no Senhor Jesus. Ele é o cabeça de tudo. Ele é o cabeça da igreja. Ora, o Roberts conta uma história de um menino que estava perdido numa rua do interior. E perguntaram assim: onde você mora? Ele disse: eu não sei onde eu moro. Eu sei que eu moro nessa cidade. E agora como é que vamos fazer para achar a sua casa? O menino olhou e viu que lá naquela cidade tinha uma igreja. E a igreja tinha uma cruz. E a cruz tinha tipo uma plataforma que as pessoas subiam para poder olhar a cidade. O menino olhou, a criança olhou: me leva para aquela igreja. Lá em cima do topo da cruz, eu vou avistar a minha casa. Assim é eu e você quando estamos focados em Cristo, a cruz do Senhor. É Ele onde vai trazer um rumo para a sua vida. Eu não sei se você está perdido, mas é a cruz, o sacrifício da cruz, que você vai encontrar o caminho de volta para casa. Aleluia. Eu ministrei esses dias e diz que o helicóptero, ele tem uma peça muito importante, que é uma das maiores causas de acidentes aéreos. Mas aí os projetistas, eles foram e projetaram uma peça mais reforçada. É uma peça que coloca no parafuso de centro, que segura a hélice do helicóptero. E eles, quando terminaram de projetar aquela poca reforçada, eles colocaram o nome assim, o nome dessa poca é a poca Jesus. É a poca que centraliza tudo, que dá a força, que dá o equilíbrio, aquela máquina poderosa para ela poder voar. Eu e você somos sustentados pela poca Jesus. Ela é que nos dá o equilíbrio para eu e você podermos voar, avançar. Aleluia! O nosso propósito é estar no Senhor. É Ele que é a nossa direção, é Ele que é a poca que centraliza toda a nossa vida. Lá em Lucas conta a história do filho pródigo. Quem já ouviu falar nessa história? Não vou abrir porque não temos tanto tempo. Mas diz que o filho pródigo, ele disse para o pai: me dá a minha herança. Todo mundo conhece essa história. E o pai disse assim: tá bom. Só que na cultura do povo judeu, sem um pai ter falecido, pedir herança era algo grave, sabia disso? Era como se o filho estivesse dizendo assim: eu não quero ser mais o seu filho. Eu não quero fazer parte dessa família. Eu não quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu não quero fazer parte mais da igreja Verbo da Vida. Eu quero sair sozinho. Eu não sou mais desse corpo. Eu não sou mais dessa família. Foi isso que o filho pródigo disse ao seu pai. Mesmo assim, o pai, ele dá a herança. O filho vai embora, perde tudo. Quando ele perde tudo, ele vai cuidar dos porcos, que também para a cultura do judeu era uma humilhação muito grande, porque o porco era um símbolo de um animal amaldiçoado. Agora, quem sabe que essa história que Jesus contou, ele contou pelo contexto da história. O pai do filho pródigo era um rei ou um príncipe, talvez um príncipe do deserto, pela questão da aliança, das roupas e toda a simbologia da história. Significa que aquele jovem, ele não era só um jovem filho de um homem rico, ele era um príncipe, segundo alguns estudiosos.
Ou seja, um príncipe agora cuidando dos porcos. Vivendo abaixo daquilo que era da sua identidade. Muitas vezes estamos fora do corpo de Cristo, vivendo abaixo da nossa identidade de servo do Senhor, de reis e de sacerdotes. Quem está comigo aí? O texto lá em Lucas 15, 17 diz assim: e ele caiu em si, então caindo em si, e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Esse texto, caindo em si, é algo poderoso. Segundo os originais em grego, significa voltou a ser quem era. Voltou à mentalidade de filho. Resgatou a identidade e disse: agora eu vou voltar para a casa do meu pai e eu quero trabalhar lá de funcionário dele, porque funcionário dele ainda come melhor do que eu. Caindo em si, voltando à sua mentalidade. Muitas vezes temos que cair em si e voltar à mentalidade de filho do pai. Resgatando a mentalidade de volta. Não mais uma mentalidade de escassez. Agora uma mentalidade de filho. Ele vai e volta. O pai recebe, manda colocar a aliança, que significa: eu estou restaurando a sua identidade. Dá as chinelas, eu agora estou te dando, te devolvendo agora a identidade de filho novamente. Vamos matar um boi gordo. Agora, sabia que o mais próximo de todos eles era o pai? Muita gente poderia chamar pai pródigo, não filho pródigo. Porque o filho foi embora, perdeu tudo, o pai resgata, devolve a sua aliança, devolve a sua identidade de volta, você é filho. Vamos matar um boi gordo. Agora, o outro filho estava lá dentro de casa. O outro filho sou eu. Servindo na igreja, animado. Aliás, meio desanimado, ninguém olha para mim, o pastor não fala comigo, aquele meu líder é chato. Eu não sei nem porque eu estou servindo na igreja. Agora já chegou outro, já estão querendo dar o cargo a esse de novo. Às vezes, o segundo filho é eu e você, dentro da igreja. Mas cheio de carrapicho, dentro do corpo de Cristo. Mas cheio de nhenhenhen, cheio de bico. Um ano sem falar com ninguém. Eu passei um tempo na igreja que eu não falava com ninguém. Chegava, saía. Era um crente 007. Desaparecia. Final do culto. Cadê ele? Estava dentro do carro esperando a mulher. Querido, fazemos parte de um culto. Temos que estar unidos a um princípio. E ele diz assim: pai, você nunca matou nada para mim. Nem um cabrito magro. O pai com a mentalidade do boi gordo. O filho dentro da casa do pai. Às vezes estamos dentro da casa do pai com a mentalidade do cabrito magro. Você nunca me deu nada. O pai diz assim: você é meu filho, você tem tudo. Você não está usufruindo dos benefícios porque você está focado no cabrito magro, com a mentalidade de escassez, com a mentalidade que ninguém gosta de mim, que as pessoas daquele local são ruins. Pastor Mac Hanks conta uma história que as pessoas, um casal, eles iam morar numa cidade, eles pararam na mesma casa e disse: ei, a cidade assim, assim, assim. Aí aquele homem disse: aquela cidade é muito boa, mas os moradores são ruins. As pessoas não gostam de ninguém. Elas não recebem, não são receptivas. Você vai se decepcionar. E aquele homem olhou para a mulher e disse: vamos voltar. Ela disse: não, vamos seguir mais um pouco. Quando eles pararam na segunda casa, pediram a mesma informação. Aquela cidade é assim, assim, assim. E os vizinhos disseram: sim, aquela cidade é ali.
As pessoas são boas. Todas elas nos atendem bem. As pessoas são receptivas. Elas são prestativas. E aquele casal saiu feliz, olhou para a esposa e disse para aquele casal que deu essa informação: são essas pessoas que vamos encontrar naquele local. Tudo depende de como você está imaginando as coisas. Você quer ver pessoas boas? Seja uma pessoa boa. Você quer ver uma igreja produtiva? Seja produtivo. Você quer ver o seu casamento dar certo? Seja um pai, um marido amoroso, que as coisas vão fluir. Ah, minha esposa é muito ruim. Você vai ver o quê? Esposa ruim. Ah, minha esposa é boa. Ela grita: ei, a esposa é boa, ela me ama. Está me entendendo, querido? É tudo uma forma como você vê as coisas. Aleluia. Unidos, queridos, no propósito do Senhor. Esse é o princípio da casa do Senhor. Quem está animado aí? Estamos arrochando alguns parafusos. Às vezes essas ministrações, querido, não tem uma correria muito grande, mas isso é para a edificação da igreja, para o avanço e para o seu crescimento também. Há sempre, querido, um crescimento na unidade. Sabe a história lá em Gênesis 11, que os homens queriam construir uma torre para se encontrar com Deus. Deus viu que aquilo era bom, disse que tudo que eles atentarem fazer vai dar certo. Tudo, mesmo naquele momento, episódio, que as pessoas estavam com os princípios errados, mesmo assim, quando eles estavam unidos, não era que Deus estava operando, a força da união estava crescendo e avançando naqueles homens. Imagina se agora nós temos um propósito forte do Senhor, unidos em um só propósito para o crescimento do corpo de Cristo. Aleluia. Jesus diz assim que Ele é um jugo suave. Quem já ouviu isso? Está lá em Mateus 11, 28, 30. Diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem já ouviu falar do provérbio do boi velho e o boi novo? Pastor Edilson de Lira, ele gosta de contar essa história. Aqui, pastor Luciano. Quando se botava um jugo, querido, não é nós, tá, querido? É só uma representação. Coloca um jugo. Eu sou o boi velho. Sempre vão colocar um boi novo junto. De lado do boi velho, vão colocar sempre um boi novo. Porque o boi novo, ele ainda não sabe. Às vezes ele quer avançar de novo, o boi velho freia. Às vezes ele quer parar, mas vamos avançar nós dois. Às vezes ele quer desistir, não, vamos seguir mais um pouco. Eu estou dividindo com ele o jugo do peso. Não, você não vai desistir não, você vai comigo. Ele quer parar, ele quer emperrar, mas estamos juntos. Vamos crescer e avançar. Às vezes o peso é muito grande, tá eu e ele, vamos botar força junto. Para quê? Para avançarmos. O boi velho junto com o boi novo. Ele está querendo desistir, mas eu estou dizendo: ei, não vai desistir. Vamos avançar. Eu e você. Eu estou cansado, eu te ajudo. Jesus está dizendo assim: eu ajudo você, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Estamos eu e você conectados. Obrigado, pastor. Aleluia. Amém. Assim, querida, é quando estamos
dentro do corpo de Cristo. Há sempre um membro para que tenha mais força, que nos leve em conjunto para ir mais longe. E você pode dizer assim, mas está dentro de uma igreja ou dentro de uma equipe, sempre vai ter problemas. Provérbios 14:4 diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheita. Então, às vezes você está dizendo, dá muito problema. Não, querido. Na força da boiada, aliás, na união da boiada existe a força. Estarmos juntos significa, querido, que somos mais fortes, podemos avançar. Quem está comigo aí? Um leão, quando ele vai atacar uma manada de búfalo, ele nunca ataca aquele que está dentro da boiada, dentro do grupo. Ele sempre vai atacar aquele que se atrasou, aquele que não quer ir junto com um grupo, aquele que muitas vezes está querendo se atrasar, não está querendo andar. É aquele que o leão vai lá e pega. Quando você está fora da igreja, você é presa fácil para o inimigo. Quando você está fora da força do grupo, da força do Senhor, você se torna uma presa fácil. Esteja, querido, conectado ao corpo, para que você possa avançar, assim como o filho pródigo que entendeu que é na casa do Pai onde existe a sua identidade. Ou talvez aquele que estava dentro da casa do Pai, mas não estava participando dos seus benefícios. Quem está comigo aí, querido? Aleluia. É ali, querido, aonde podemos avançar. Amém? É quando estamos conectados com o Senhor. Quando estamos, querido, inseridos no corpo de Cristo com um só propósito: de avançar. Eu quero convidar você que por um tempo estava fora da casa do Senhor, ou talvez não está conectado a nenhum grupo, e se unir ao corpo de Cristo, se tornar um membro. Um membro, ele é participante dos benefícios daquele corpo. E como corpo, se exercitar nas coisas do Senhor. Eu passei um tempo fora, eu estava agora só orando em casa. Não, querido. É no grupo, é na força, é estar conectado com a igreja. É lá onde você vai participar das coisas do Senhor. É lá onde o Senhor vai estar com você. É lá onde tem a identidade. É aqui, querido, na casa do Senhor. Assim como aquela criança que identificou que quando ele foca nas coisas do Senhor. Hebreus 12:2 diz que temos que ter um alvo, um foco naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Amém. Eu queria convidar você a fazer parte desse grupo, a fazer parte dessa igreja, a estar unido ao corpo de Cristo. O primeiro grande propósito de estar unido ao corpo de Cristo é para o seu próprio benefício, é para a sua salvação. Para você estar conectado ao corpo do Senhor e participar dos benefícios do Pai. Quem aqui nunca fez uma aliança com o Senhor? Quem aqui quer refazer a aliança com o Pai? Eu queria que levantasse a mão. Por algum motivo você escutou essa mensagem, sentiu que essa mensagem é para você. Há um benefício, querido, em fazer parte do corpo de Cristo. Viver a união com o Senhor. Ser um com o Pai. Participar das coisas do Senhor. Quem aqui fazer uma aliança com o Senhor? Amém? Eu sinto que há pessoas aqui, querido,
E agora estão querendo vir aqui na frente. Mas talvez por algum motivo você não queira vir. Talvez você esteja envergonhado. Mas se você quiser, querido, no pós-culto, procurar essas duas ministras poderosas, a irmã Fátima e a irmã Monique. Elas vão orar com você e você vai aceitar o Senhor Jesus, se é isso que está no seu coração. Quem aqui, querido, quer vir aqui na frente? Quer confessar diante dos homens? Jesus disse assim: aquele que me confessar diante das pessoas, eu vou confessar diante do Pai. Ou seja, suas palavras vão chegar. Amém? Aleluia. À vontade, você pode procurar as meninas no final do culto. Quem aqui está sentindo alguma dor, algum incômodo? Eu queria que você ficasse de pé, vamos orar por você. Alguém aqui com alguma dor? Aquela jovem ali. Alguém mais com alguma dor, algum incômodo no corpo? Eu queria que vocês jovens, vocês levantassem as mãos à procura dessas pessoas. Vamos orar. Pai, meu Senhor, nós repreendemos todo o mal e chamamos à existência agora o funcionamento normal do corpo dessas pessoas. Declaramos a cura do Senhor sobre o corpo de cada uma delas. Chamamos a cura divina do Senhor, curados e sarados pelo nome poderoso de Jesus. Amém?